Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos cantar? Por que nós vamos cantar? Que motivo você tem para adorar a Deus? Pode ser que teu coração esteja grato por alguma bênção, vitória. Pode ser que teu coração esteja um pouco mais precisando receber algo, carente. Mas eu queria convidar você para cantar. Cantar a Jesus, cantar ao nosso Deus que nos criou, a Jesus que nos salvou, adorar o nome do Senhor, porque só de lembrar o que Jesus fez por nós, já dá motivo de cantar, não dá? Já dá vontade da gente dizer algo para Deus. Então vamos ficar em pé e cantar para aquele que doou a sua vida, para aquele que se entregou por nós, um canto de gratidão ao nosso Deus, ao nosso Rei. Vamos adorar. Nasce em mim
Senhor, nós estamos aqui, Pai, essa noite para render graças ao Teu nome, Pai. Reconhecer que o sacrifício do Teu Filho por nós é o maior presente que nós temos. Ele sofreu, sentiu dor, mas nos libertou e nós louvamos o Teu nome por isso, Pai. Recebe a nossa adoração, nós estamos aqui para Te exaltar, porque Jesus deixou o trono, se fez um de nós, viveu aqui e morreu por nós, Pai. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, teu nome exaltarei. Graças a Deus que não se esqueceu de nós e nos dá a vitória em Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa
pode se assentar. Nós vamos declarar nesse último cântico que Jesus veio ao mundo e trouxe algo que nós precisávamos, trouxe luz para nos tirar das trevas. Vamos adorar. Senhor é digno, Pai, de receber toda a honra e toda a glória.
Muito obrigada porque, apesar de indignos, Senhor, nós podemos te adorar e te engrandecer. Obrigada, Senhor, por tua graça maravilhosa, por todo o bem que o Senhor tem nos feito, Pai. Muito obrigada porque podemos estar aqui hoje, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, como um aroma suave, Pai. É o que nós te pedimos, agradecendo desde já em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos ler um texto da Bíblia? Abra sua Bíblia no profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Isaías 40, vamos ler os 5 primeiros versículos, que dizem assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Amém. Esse texto aqui, contextualizando ele está se referindo ao povo de Deus que estava cativo lá na Babilônia. E que agora Isaías vem e fala que o sofrimento deles estava para terminar. Por isso ele fala ali: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia e que a sua iniquidade está perdoada. Estava chegando o fim do sofrimento do povo de Deus. E por que estava chegando o fim? Porque nós temos um Pai que é consolador, que é perdoador dos nossos pecados, como diz aí esses 2 primeiros versículos. Nós temos um Pai que consola todo aquele que se achega a Ele. E o apóstolo Paulo diz que o Pai é consolador, mas nós conhecemos também que a história de Jesus e no seu ministério era aquele que consolava todos que estavam entristecidos. E o Espírito Santo nós também já sabemos que é o Consolador, aquele a quem Jesus falou que ficaria conosco depois da sua partida. Eis que vos deixo o Consolador. Então a Trindade tem por dom nos consolar. Deus nos consola, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos perdoa. Mas o cumprimento aqui dessa profecia, a partir do versículo 3, se cumpre lá em João Batista: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Nós lemos esse dia ali no Novo Testamento, não é, Cláudia? Carlos e a Dulce, aprendemos lá um pouquinho, e lá relatou justamente João Batista preparando o caminho do Senhor. E a Bíblia, meus irmãos, ela nos convida a receber o Senhor também. Mas ela nos convida
como diz aqui o texto, a endireitar o ermo, a vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. O que significa isso? Que a gente precisa tirar qualquer obstáculo para que Deus se achegue a nós. Você tem algum obstáculo? A sua vida às vezes está tortuosa. Acho que é o momento da gente parar um pouquinho, aqui no culto, e fazer uns minutos de oração. Levar a Deus o nosso clamor e pedir que Ele retire de nós todo o caminho tortuoso, que nós aplanemos toda monte que impede a passagem, a vinda do Senhor no nosso coração. Que nós possamos então, meus irmãos, tirar todo e qualquer obstáculo, para que o Senhor se achegue a nós. Deixemos caminho livre. Vamos fazer isso? Vamos ter alguns instantes de oração silenciosa, cada um aí no seu coração. Busque ao Senhor, mostre para Ele, fala para Ele, declare para Ele tudo. Derrame o seu coração diante de Deus. E depois de algum tempo, eu quero convidar a Aline para vir aqui à frente, fazer uma oração em voz audível. Então vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti, Senhor, e pedimos, Pai, que o Senhor venha com Teu Espírito Santo trabalhar em nossos corações, nos mostrar aquilo que precisa ser mudado, Pai, nos mostrar as escolhas que precisamos fazer, aquilo que precisamos deixar para trás, as páginas que precisamos virar em nossas vidas, Pai, porque o Senhor está trabalhando em nosso coração. E o Senhor quer que a cada dia mais o nosso elo contigo seja forte, seja reforçado, seja importante para nós, Pai. Que nós tenhamos esse amor pelo Senhor, esse amor que é consciente em nós, que nós buscamos, Pai, e nós queremos que o Senhor venha habitar em nós, nos transformar e nos usar como instrumentos teus, Pai. Tire qualquer empecilho, qualquer pensamento que nos afasta de Ti, qualquer palavra que não Te agrada, Pai, qualquer atitude, Pai, que faz com que nós nos afastemos de Ti. Nos mostre aquilo que nós precisamos mudar e nos dê coragem, sabedoria para fazer essas mudanças. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Aline. Eu convido os irmãos a ficarem de pé e a gente cantar um hino também. E a equipe de louvor, então, vem à frente para nos ajudar.
E agora chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus, mas vocês podem se assentar. Eu quero convidar a Priscila e a sua filhinha Ana, que vão dar aula para as crianças de 1 a 6 anos. E a Adriana e a sua filhinha Ana também, que vai dar aula para os maiorzinhos um pouco, os de 7 a 11 anos. Venham aqui à frente. Eu quero convidar as crianças para vir todos aqui à frente também, antes de saírem, para a gente fazer uma oração de iluminação. Eu quero convidar a Kerly para fazer essa oração. Vamos orar. Senhor, nosso Pai Celeste, que cuida de nós e que tem muito amor, ó Deus, por cada um de nós. Nós louvamos o Teu nome, porque todos os dias a bênção do Senhor é derramada sobre as nossas vidas. E nesse momento tão especial de calarmos a voz e ouvirmos a Tua palavra, nós queremos abrir o nosso coração, pedir que o Senhor tenha liberdade para falar com cada um de nós, que a semente da Tua palavra, que é muito boa, encontre, ó Deus, um terreno fértil no nosso coração, que possa brotar em nós uma vontade de conhecer cada vez mais o Senhor e de viver cada vez mais ao Teu lado, de receber as Tuas bênçãos, a Tua orientação, o poder da Tua vida em nós. E nós queremos interceder por cada um que se levanta para falar em Teu nome, que seja ungido pelo Teu Santo Espírito, que o poder do Senhor esteja com cada um que vai ministrar a Tua palavra e que nós saiamos daqui edificados pelo Senhor. Nós pedimos, tenha misericórdia de nós e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. E conosco aqui o pastor Ricardo vai ministrar a palavra. Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos entrando, ou já entramos, no tempo do Advento, no calendário litúrgico. O Advento são os domingos que antecedem o Natal, em que vão preparando o nosso coração para celebrar o Natal. E o que é celebrar o Natal? Não é dar presentes. Celebrar o Natal, meus irmãos, é agradecer, porque nós recebemos o maior presente, Jesus. Isso é celebrar o Natal. E durante esses dias eu costumo dar uma olhadinha em alguns textos, alguns comentários, alguns livros que falam a respeito do Natal, e eu achei um devocional de 31 meditações do reverendo Elben César, e o título é assim: Era uma vez um Natal sem Papai Noel. E eu falei, puxa vida, né? Às vezes a gente esquece que o Natal sem Papai Noel continua sendo Natal, porque o Natal é Jesus. Para nós o Natal é Jesus, não podemos esquecer. Mas vocês já imaginaram o mundo sem Jesus? Nós vivemos quase 2.000 anos depois do nascimento de Jesus. Aliás, 2.000 anos já, né? Do nascimento. Não fez 2.000 da morte, mas do nascimento de Jesus já passou de 2.000 anos. Mas a gente vive com essa realidade. Jesus já veio. Agora a gente celebra o Natal. Mas e antes da vinda de Jesus? Como é que era o coração das pessoas? Era, na verdade, aquela expectativa. Quando que vai vir o Messias? Quando será que vem o Salvador? Então eu acho que a gente vive numa época em
em que de certa forma é melhor, né? Hoje a gente celebra porque Jesus já veio, que bênção, aleluia. Mas eu queria lembrar com vocês a história de uma família um pouquinho antes de Jesus nascer. Está lá em Lucas capítulo 1, quero que você abra comigo a sua Bíblia, para a gente ver o que estava acontecendo no coração, na vida de algumas pessoas, antes de Jesus nascer. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, eu quero ler com vocês a partir do versículo 5. Acompanhe comigo, vamos ver o que estava acontecendo antes de Jesus nascer. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, ou engravidou-se, e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Por enquanto, até aqui. Geralmente, na época do Natal, a gente não costuma lembrar desses textos que antecedem o Natal, mas são tão ricos, meus irmãos. E eu quero compartilhar essa história de Zacarias e Isabel com vocês essa noite. E antes de Jesus nascer, Deus estava agindo na vida de outras pessoas, na vida de outras famílias, e essa é uma família. E a primeira lição que eu queria já compartilhar com você é a seguinte: um plano eterno, pessoas comuns. Um plano eterno, pessoas comuns. Me chamou muito a atenção, meus irmãos, na leitura desse texto, o fato de que para Deus realizar um plano tão grande, tão maravilhoso, que era a encarnação do seu Filho, Deus chama pessoas comuns, como nós.
Vocês notaram aqui que o Zacarias estava trabalhando no seu turno como sacerdote. O começo dos versículos aqui nos trazem exatamente essas referências, né, de Zacarias, que era do turno de Abias. Para quem não sabe, os turnos sacerdotais eram divididos de semana em semana. E lá no Antigo Testamento existiam 24 turnos sacerdotais. Aqui na época de Jesus, se eu não me engano, diminuiu para 3. Eram 3 turnos. E Zacarias era do turno de Abias. Ficava ele e mais alguns sacerdotes uma semana trabalhando no santuário. Depois voltava para casa e depois vinha o tempo do seu turno de novo. Não era 12 por 36, mas era o turno deles lá. Mas o que eu queria que você percebesse comigo, meus irmãos, Zacarias estava trabalhando. Estava ali na sua lida do dia a dia. Pessoas comuns, como nós. Tinham problemas? Tinham. Isabel era estéril. E eles nunca tinham tido filhos. A gente sabe que na história do povo de Israel, a esterilidade era vista como uma vergonha, como um problema, como até uma maldição. Mas o texto diz que eles permaneceram firmes no Senhor, eram irrepreensíveis, obedeciam a Deus, seguiam os mandamentos. Era o crente que todo pastor quer ter na igreja. Eles eram fiéis a Deus, caminhavam com Deus, serviam a Deus. Pessoas comuns como nós. E aí um anjo apareceu no turno de Zacarias, no turno que ele estava trabalhando como sacerdote, e ainda caiu a sorte para ele ir lá dentro do Santo dos Santos e acender o incenso, que era uma coisa assim rapidinha de fazer, e o homem não saía de lá nunca mais. O povo que estava orando já estava agradecendo pela vida que o Zacarias teve, porque ele não saía. Demorou demais. Mas depois ficaram sabendo que ele teve uma visão, que um anjo apareceu e que deu uma tarefa muito grande e especial para ele, além de anunciar um grande milagre na vida dele, da sua família, da sua esposa. Vocês vão ter um filho. E esse filho vai preparar o caminho do Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso, meus irmãos. Um grande projeto, um projeto eterno, um projeto grandioso. Deus está colocando em prática através de pessoas comuns, como eu, como você. Como cada um de nós. Deus age assim, chama a mim, chama você, chama as nossas famílias para servir a um plano eterno, para servir a algo grandioso. E eu queria perguntar para você, você está atento ao que Deus está chamando você para fazer? Você está disposto, você está disposta a, se Deus chamar você, você vai atender? O que vamos fazer? Ou o que estamos fazendo? Eu acredito que Deus está nos chamando para anunciar um plano eterno nos nossos dias. Nós, pessoas comuns. Pessoas comuns. O que Deus tem te chamado para fazer? Você tem ouvido a voz de Deus? Dando essa direção? Ricardo, faz isso, vai por esse caminho, fala com aquela pessoa, age dessa forma. Eu acredito que Deus fala conosco, meus irmãos, de diversas maneiras. Nós precisamos ouvir, nós precisamos atender. E Deus quer continuar esse plano eterno, hoje ainda, através da minha vida, da sua, das nossas famílias, das nossas famílias. A primeira lição que eu compartilho com vocês é essa: um plano eterno, pessoas comuns. Um plano eterno, pessoas comuns.
Mas a segunda lição que eu queria mostrar para você foi a partir da reação do Zacarias. Vocês notaram que o Zacarias estava quase dando pé aí, falando, eu estou achando que isso não vai funcionar. Em primeiro lugar, tinha o problema porque a esposa era estéril. Em segundo lugar, tinha um outro problema, que eles já estavam lá no terceiro tempo já da vida. Como é que vai funcionar isso? Passou na cabeça do Zacarias, Muitas impossibilidades. Não vai dar certo. Zacarias disse em outras palavras para o anjo, Como é que vai ser isso? Eu preciso de uma conta que feche no final, porque a minha conta não está batendo. Você já se sentiu assim? Deus chamando você para fazer alguma coisa e você só vê impossibilidades? Só vê coisas que não vão dar certo? E a vontade é questionar, Falando, o Senhor, não vai dar certo. Não vai dar certo. A conta não bate. Essa foi a reação primeira do Zacarias. E a gente sabe lemos o texto, Quem já conhecia o texto, a consequência dessa primeira incredulidade do Zacarias foi ele perder a voz. Ele ficou mudo. Hein? Aí não podia, um sacerdote não poder falar. Como é que trabalha? Como é que chega em casa e conta para a mulher que teve uma visão de um anjo e que ela vai ficar grávida? Ele tinha que ser um bom desenhista, Teve que acenar, brincar de mímica ou então desenhar. Olha que dificuldade. Mas foi o preço da incredulidade dele. Mas eu queria mostrar para vocês a reação da Isabel. Vamos ver? Então vai comigo ali, a partir do versículo 39 do mesmo capítulo. A partir do versículo 39 diz assim: Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Olha a reação da Isabel. Foi totalmente diferente da do Zacarias. Deu de 10-0 no sacerdote. Pois não é que ela creu, não é que ela entendeu o que estava acontecendo, sabia inclusive o que estava acontecendo com a vida da Maria. Aonde o Zacarias estava vendo impossibilidades, a Isabel estava vendo a mão de Deus agindo. É nessas horas que a esposa salva a gente, Na hora da nossa incredulidade. Às vezes é o contrário também. Às vezes pode ser que a esposa tenha uma visão mais limitada e o esposo venha com uma visão mais otimista, mais crente. Isso pode acontecer na vida das nossas famílias. Então eu queria tirar a segunda lição e mostrar a dúvida do Zacarias e a certeza da Isabel. Qual será que foi a diferença aqui? O Zacarias ficou lá fazendo muita conta, muito racional, humanizando muito o que Deus estava querendo fazer, a conta não batia, não fechava. Mas diz o texto aqui no versículo 41, que a Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E aqui a Isabel dá uma dica muito boa para nós, meus irmãos. Quando Deus chamar a gente para fazer alguma coisa, não vamos ficar fazendo conta, senão a gente só acha impossibilidade. A melhor coisa é a gente se entregar para o Espírito Santo. Olha que coisa linda, fantástica que Deus estava fazendo na vida dessa família e que essa mulher estava ensinando para o seu esposo e ensina para nós hoje. Se a gente ficar fazendo muita conta,
a gente não sai do lugar. Vamos entregar a nossa vida nas mãos do Espírito e crer que o que Deus está fazendo em nós é eterno, é grande e é para a glória dele e vai acontecer. Vai acontecer. Não se prenda pelas impossibilidades. Se entregue ao Espírito. É a segunda lição que eu queria compartilhar com você. Pensa a gente vivendo num mundo como esse, meus irmãos, que a gente vive hoje, tão confuso, a gente encontra tanta impossibilidade, a gente encontra tanta incerteza, que se a gente ficar fazendo conta, a gente não prega o Evangelho, a gente não vem na igreja, a gente não sai nem de casa. Vamos parar de fazer conta, vamos fazer igual Isabel, se entregar ao Espírito Santo e perceber o que Deus está fazendo na nossa vida e na vida dos outros. Olha a clareza dessa mulher num momento tão importante. Saber o que Deus estava fazendo na vida dela, da sua família e da Maria. Isso é a ação do Espírito Santo. Nós precisamos nos entregar à ação do Espírito Santo, assim como Isabel. Então essa é a segunda lição que eu compartilho com vocês, e hoje eu vou ser bem presbiteriano. Vamos para a terceira lição, 3 pontos no sermão. A terceira lição que eu quero compartilhar com vocês, só voltando um pouquinho aí, no capítulo 1, quando o anjo diz para Zacarias, lá no versículo 13, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer, alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá, presta atenção a partir desse versículo, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Meus irmãos, que tarefa Zacarias e Isabel tinham, hein? Encaminhar o filho para um propósito muito maior. Quando chega um filho, que propósito a gente tem para os nossos filhos? O que a gente pensa? Vamos lá, vem comigo. Geralmente a gente pensa, será que vai ser médico? Advogado. Quem sabe um veterinário? Quem sabe não dá um prefeito, uma prefeita, uma doutora? A gente não pensa isso? A gente não começa a fazer na cabeça esse tipo de propósito? Será que vai se dar bem com os coleguinhas na escola? A gente começa a sonhar pelos filhos. A gente não sonha? A gente vai longe sonhando pelos filhos. A gente sonha. A gente sonha a profissão, a gente sonha o caráter, a gente sonha até o casamento dos filhos. Com quem vai casar? Quantos filhos vai ter? Eu tive só 2, podia ter uma meia dúzia, né? A gente quer, né? Meia dúzia de neto, meia dúzia de filho a gente não quer, mas meia dúzia de neto a gente quer, não é? A gente sonha pelos filhos, meus irmãos, não é? Quem é pai aí sabe, quem é mãe também sabe. O que eu queria perguntar para você é o seguinte: você sonha para os seus filhos propósitos maiores que esse? Propósitos para o reino de Deus? Propósitos para preparar o coração das pessoas para receber Jesus? Você sonha isso para os teus filhos? Pois esse texto foi um tapa na minha cara, meus irmãos. Falei, puxa vida, olha o que eu preciso sonhar para os meus filhos, para as minhas filhas. Que elas vão em nome de Deus, que elas preparem um povo habilitado para o Senhor,
que elas alcancem corações. E aí eu vi que eu estava sonhando muito pequenininho. Puxa vida, tem propósito maior para sonhar para os filhos, né? E esses pais, Zacarias e Isabel, foram convidados a isso. Vocês vão ter um filho, vai se chamar João, ele vai receber o Espírito Santo, e Deus quer que ele prepare o caminho do Senhor que está chegando. Pronto, estava tudo certo? Não. Precisou desses pais criarem esse filho, ensinarem esse filho, orientarem esse filho, orarem com ele, mostrar a palavra de Deus, ensinar o caminho, a direção. Teve trabalho, teve labuta para atingir esse sonho, esse propósito maior. Esse propósito maior. A gente sonha pelos nossos filhos, mas Deus quer que a gente sonhe, meus irmãos, esses propósitos maiores. Que eles tenham condição de alcançar vidas em nome do Senhor. Você sonha com seu filho ou sua filha levando pessoas a Jesus? Você sonha com seu filho ou sua filha pregando ousadamente a palavra de Deus? Você sonha com seu filho ou sua filha servindo ao reino? Propósitos maiores. Nós precisamos sonhar os nossos filhos vivendo para Deus, sendo bênção. E para alcançar isso, Zacarias e Isabel tiveram que preparar João, ensinando, orando, mostrando o caminho, a direção. E eu pergunto, que propósitos você tem para os seus filhos? Deus chama a gente para preparar os nossos filhos para um propósito maior. E Zacarias entendeu isso, meus irmãos. Ficou mudo, deu para trás no começo, mas lá na frente ele entendeu. E eu quero mostrar para você como ele entendeu. Que o propósito era muito maior do que ele estava imaginando. Então vai comigo lá em Lucas, capítulo 1, versículo... Primeiro vamos ver o Zacarias recuperando a voz. A partir do 57 diz assim: A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias Júnior. Zacarias Júnior, né? Só lembrando, meus irmãos, o menino só ganhava o nome no 8º dia, quando ele era circuncidado. Antes disso, ele ainda era sem nome. No versículo 60, de modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Zacarias Júnior, não. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela com este nome. Da onde você tirou isso, Isabel? Perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. E imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então aqui Zacarias recupera a sua voz, faz o que Deus mandou, põe o nome de João, escreve na tabuinha, uma tabuinha especial, e nasce o João. E eu queria mostrar para você o cântico de Zacarias, que são os versículos que seguem. Zacarias, seu pai, agora pai do João, cheio do Espírito Santo. Olha, se faltou o Espírito Santo lá no dia que ele estava trabalhando como sacerdote, aqui não faltou. Aqui ele entendeu, estava cheio do Espírito Santo, se rendeu a esse propósito, assim como Isabel tinha feito antes.
e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu. Olha só, quem ganhou uma criança e era estéril era a esposa, e ele agradece em nome do povo, propósito maior. Ele não está olhando só para o seu umbigo, para o seu problema. Foi abençoado com um filho. A mulher que era estéril recebeu o milagre de conceber uma criança. E está aqui o Zacarias agradecendo em nome de todo o povo. Olha só a visão do Zacarias melhorando, mudando, chegando lá no propósito maior. Continuando, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino João, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, propósito maior. Olha o que o filho dele ia fazer e ele tinha consciência disso. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Que termo bonito para falar de Jesus. O sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Meus irmãos, que cântico, que expressão de louvor, que entrega. Se faltou o Espírito Santo, faltou entrega para Zacarias lá no começo, aqui estava sobrando. E ele entendeu o propósito maior para a vida do seu filho. E eu queria convidar você para, junto com Zacarias e Isabel, a gente entender que Deus tem propósitos muito maiores para a vida dos nossos filhos. A profissão é importante? Muito. Um relacionamento conjugal bem-sucedido é importante? Muito. Vamos sonhar isso para os nossos filhos? Com certeza. Mas não vamos deixar de sonhar, meus irmãos, que sejam servos e servas do Deus Altíssimo, que preparem corações para receber o Senhor Jesus. Que propósito! Que propósito! Aí termina o versículo 80, vamos acabar o capítulo, né? O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Uma família, meus irmãos, pessoas comuns, chamadas a executar um plano eterno. Imperfeitas? Imperfeitas. Tiveram dúvidas? Tiveram dúvidas. Tiveram também uma fé ardente? A Isabel teve. Se o Zacarias teve dúvida, a Isabel teve fé. No fim, os dois estavam com fé. E o menino foi preparado. E nós temos aqui a fé reacendendo a chama no coração do Zacarias, a dúvida indo embora, e o menino crescendo e cumprindo propósitos maiores. Então, antes de chegar ao Natal, eu trago essa história bonita de Zacarias e Isabel, para lembrar o nosso coração que nessa época aqui não tinha Natal, não tinha a esperança que nós temos hoje. Mas Deus estava agindo no coração, na vida de famílias, para preparar o caminho do Senhor. Jesus veio, nós já temos o Natal, temos o que celebrar, temos uma alegria eterna, mas ainda temos a mesma responsabilidade de preparar o caminho para que corações se encontrem com Jesus. E a gente fazer isso através dos nossos filhos, através da nossa vida. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que a história dessa família inspire
às nossas famílias. Que essa fé ardente de Isabel, depois essa fé ardente do Zacarias, inspire também a nossa fé, para nós confiarmos em Deus e não ficarmos olhando só as impossibilidades. Então, que Deus nos abençoe, que Deus use as nossas famílias, que Deus use os nossos filhos e filhas. Amém. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé, mais uma vez. A gente vai entoar um hino, convido a equipe de louvor a vir à frente. E a gente já ouve a história de Jesus há tanto tempo, né? É uma velha história, mas não deixa de ser atual. E a gente pode cantar essa, que a gente gosta de ouvir essa história. Então vamos entoar o hino que fala um pouquinho disso. Os irmãos podem se assentar? O nosso culto está para finalizar. Eu queria
agradecer a presença de cada irmão que aqui veio, aos que não puderam vir e estão assistindo pelas mídias digitais. Nós agradecemos a todos, aqueles a quem estão nos visitando. Renovo o convite para estar conosco outras vezes. Que você seja sempre bem-vindo aqui. As portas estarão sempre abertas. E nós queremos convidar para o próximo domingo. Nós estaremos abrindo pela manhã, às 9 horas, com a escola dominical. E o culto à noite nós teremos o quilo e a entrega do dízimo e a celebração da ceia do Senhor. Então todos estão convidados. O pastor Ricardo tem um aviso. Eu quero reforçar o convite para o próximo domingo, o culto à noite. Nós vamos comemorar o Dia da Bíblia. Então nós vamos ter uma participação especial, rápida, mas especial, dos Gideões Internacionais aqui conosco, que fazem um trabalho muito ativo com relação a distribuir a palavra de Deus. Mas nós também teremos batismo infantil. Então, além da ceia do Senhor, antes da ceia nós teremos um batismo infantil. Vamos batizar o Davi. Então será muito oportuna a sua presença, né? E eu também faço um reforço aqui. Às vezes a gente anuncia aqui que é domingo de campanha do quilo, dízimos, né? Mas eu queria, se você puder, todo segundo domingo, traga alguma coisa para ajudar na campanha do quilo, porque a diaconia tem feito cestas básicas, e quando a arrecadação dessa campanha é muito boa, às vezes a diaconia nem precisa completar financeiramente, né, indo lá no supermercado e comprando alguma coisa, porque os irmãos ajudam bastante. Então eu faço um reforço para esse convite. Se você tem algum alimento que pode doar, algum alimento de necessidade básica, traga no próximo domingo. Tá? A diaconia também ajuda pessoas com leite e fraldas, tanto fraldas para criança quanto fraldas geriátricas. Tá? Então, se você tiver condição de trazer isso, pode trazer também, que vai ser bênção. Então, um convite para o próximo domingo, dia da Bíblia, a gente celebrar esse dia juntos. Eu queria falar, meus irmãos, mais uma vez, para quem não estava aqui no dia da Assembleia, semana passada eu acabei esquecendo de falar, ali atrás, na mesinha, depois a diaconia pode até orientar ali os diáconos que estão ali na porta, tem um papelzinho como esse, autorização para uso de dados. O que é isso? A partir de agosto desse ano, no Brasil, passou a vigorar uma lei. A sigla é LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados. Toda instituição, todo órgão, comércio que detém dados pessoais, a partir dessa lei, precisa da autorização das pessoas para ter esses dados. Então, nós como igreja, nós temos aqui um hall de membros, nós temos o seu telefone, temos o seu endereço, né? Temos a sua data de nascimento, né? Pode ficar tranquilo que a gente não vai falar para ninguém não, viu? A idade que você tem. Mas a questão é, meus irmãos, que nós precisamos estar legalizados com relação a essa lei. Então eu vou pedir para quem já é membro da igreja, se você não preencheu esses dados, pode pegar ali no fundo, leva para casa, traz preenchido no próximo domingo, por gentileza, porque nós precisamos da autorização dos dados de todos os membros, inclusive dos membros menores. Então, se você tem filho ou filha menor, você precisa preencher por ele ou por ela e assinar por ele ou por ela. Ok? E eu gostaria de que vocês confiassem que nós vamos fazer um uso responsável dos seus dados. Ok? Nós não vamos divulgar para ninguém, não vamos conceder os seus dados pessoais para ninguém. Ok? Mas nós precisamos dessa autorização de todos os membros. Então, por favor, se você ainda não preencheu, pode pegar ali atrás, leve para casa, preencha. Se quiser preencher rapidinho, entregar para a gente, eu e o pastor Valdo vamos estar na porta ali, pode fazer também, né? Mas também não tem pressa, porque vai demorar um pouquinho para a gente pegar
autorização de todos. A questão é que nós precisamos, ok? Então eu queria que você soubesse o que é e que você autorizasse a gente a ter esses dados. Nós vamos usar só no dia a dia da igreja, só para os compromissos que nós temos como ministérios, ok? Vamos fazer um uso responsável dos seus dados. Tá? Então era esse o segundo aviso que eu tinha. Eu convido os irmãos a ficarem de pé agora. Nós vamos fazer uma oração e o pastor Ricardo vai impetrar a bênção sobre nós. Então vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, te agradecemos por esse tempo que passamos aqui, ó Deus. Tempo de aprendizado, tempo de temor, tempo de reconhecer que o Senhor consola, que o Senhor perdoa, que o Senhor nos ama, ó Pai. Tempo que ouvimos a história do Senhor aqui, ó Pai. Uma velha história, ó Pai, mas tão atual para as nossas vidas. E quanta diferença, ó Pai, faz nas nossas vidas ouvir a Tua história, ó Pai. Que ela penetre nos nossos corações, ó Pai, e que ela transforme as nossas vidas para que nós possamos viver dias de transformação e de exaltar e bendizer o Teu nome, ó Pai. Que nós possamos levar esta boa notícia da Tua vida, da Tua salvação e do Teu perdão, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos discípulos que realmente sejam fiéis ao Senhor. Em nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos. Amém, Deus. Meus irmãos, que a presença do Pai, o Deus dos impossíveis, do Filho, o nosso Senhor Salvador, e do Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que nos capacita, nos faz vencer impossibilidades, que sejam com você, com a sua família e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.